mais uma palestra pública no formato virtual, hoje com o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos, de forma segura com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento e a todos os ouvintes, e a palestrante da noite, Regiane, pela oportunidade de aprendizado. Elevando os nossos pensamentos ao alto e agradecendo a oportunidade de nos unirmos agora em pensamento. Agradecemos a espiritualidade maior, elevando os nossos pensamentos ao alto, que nos guia e nos auxilia nesse momento. E vamos também agradecendo ao nosso irmão Ismael, que inspirou toda essa palestra de hoje, para que possamos trazer os ensinamentos de Jesus, colocados nesse livro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, com a inspiração de Ismael. Pedimos a ajuda dos irmãos aqui, os nossos anjos da guarda, que nos ampare, nos auxilie para que possa ser levada essa mensagem aos corações das pessoas, para que possamos entender o quão importante é o planejamento geral das nossas vidas e do local onde vivemos. E assim, vamos pedindo licença a toda a espiritualidade que nos assiste, a Deus e a Jesus, para iniciarmos hoje a nossa conversa com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória, para toda a eternidade. Assim seja, graças a Deus. Eu peço à espiritualidade que me ilumine, me ajude a passar a mensagem que traz, né, esse livro tão rico em ensinamentos, em história também, né? Principalmente em história, mas os ensinamentos trazidos através de Ismael, né? E do nosso irmão que narra, né, a história, é muito rico. Realmente, vamos tentar, né, passar da melhor forma possível. Então, vamos lá. Zé Ricardo, você pode compartilhar a tela, por favor? Apareceu aqui no celular. Estou vendo aqui. Uhum. Não, no computador só
Só a minha. Mas não tem problema, não tem problema. Eu vou olhando aqui, acompanhando pelo... Apresentar agora? Ativar a tela. Só um minutinho, deixa eu tentar abrir, então. Aqui. Zé Ricardo, se você clicar no play embaixo, esse beija-flor, ele vai bater as asas. Ah, não, não tem problema, não tem problema. Agora, eu entrei aqui pelo Facebook, tá? Agora eu entrei pelo Facebook. Eu só vou tirar o som aqui para não ter problema. Bom, podemos começar então? Bom, esse livro traz aqui, né, uma... E que eu tirei agora totalmente o som, Zé Ricardo, se você falar alguma coisa eu nem vou te ouvir. Bom, mas vamos lá, começando então, né? Esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, traz, né, uma história real, profunda do que aconteceu aqui no nosso país na época, né, em que ele foi destinado por Jesus a ser, né, o coração do mundo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a obra, né, fazer uma breve introdução. Essa obra ela foi editada pela primeira vez em 1938, né, pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e foi uma psicografia pelo espírito Humberto de Campos, que nos conta, né, essa história. E a intenção de hoje é que eu faça um papel assim de um jardineiro, né, que vem trazer as flores para que vocês tenham vontade de conhecer o jardim, né. O jardim é o livro, né, para que vocês tenham vontade de ler o livro depois dessa nossa conversa de hoje, né, que o livro é extremamente rico, né,
E hoje eu só trouxe uma breve conversa para que vocês tenham aí alguma noção, né? Com certeza muita gente já leu, mas uma reflexão a mais é sempre bom. Dessa forma, né? Essa obra, pode passar, o Zé Ricardo, pode passar para a próxima. É uma obra muito esclarecedora, né, do Chico, e é onde mostra como a espiritualidade age, né, na nossa organização política, social, não só na nossa nação, mas em todas as nações, né, existem espíritos encarregados em cuidar e organizar toda a parte política e social, né, e cada um com a sua missão, né. Assim como aconteceu no passado, os grandes impérios, né, Império Romano, Império Grego, que foram grandes fortalezas e hoje, né, devido à sua decadência, já não são mais grandes impérios, né, mas tudo isso foi previsto pela história. Em outros livros, por exemplo, A Caminho da Luz, né, fala do Império Romano e todo o planejamento para que ele perdesse todo o poder, né, porque já não estava sendo útil à sociedade. Dessa forma, pode passar. Aí nos apresenta assim, várias questões, né, várias questões, por exemplo, com relação, né, ao Brasil. Não, essa obra, né, como eu havia dito, é de Humberto de Campos e foi editada pela primeira vez em 1938 pela Federação Espírita, né? Ok, pode passar. Aí surgem algumas questões, né? Brasil está destinado ao quê, né? A que tipo de grandeza? Grandeza econômica, será? Grandezas políticas, científicas? Qual é o tipo de grandeza pelo qual o nosso país está destinado? Né? Essa é a primeira fala na introdução, feita por Emmanuel. Ele nos coloca, né, qual é o verdadeiro interesse, né, do Brasil com relação como estar, né, da melhor forma engajado no trabalho espiritual que Jesus convoca para esse nosso território. E aí ele coloca, né, de uma forma muito, muito clara, né, que não foi pela política, nem pela economia, né, que o Brasil vai se destacar, e sim pelos valores espirituais. Essa é a maior missão desse território enorme que é o território brasileiro. E nós temos outros exemplos na história, né, e essa libertação, né, do Brasil, como nós vamos ver aí no decorrer da história, ela veio sem derramamento de sangue. Né? E a gente tem outros exemplos na história, como o próprio Mahatma Gandhi, na libertação da Índia, né, ele conseguiu fazer tudo aquilo, né, como um grande missionário, sem nenhum derramamento de sangue. Okay. Passando. Ainda Emmanuel coloca na sua descrição inicial, né, ele fala aqui que estudiosos que percorreram o Brasil
se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Geólogos encontraram tesouros nos solos, naturalistas estudaram a fauna e a flora, e um grande naturalista visitou o país, Humboldt, e descreve que aqui seria o celeiro do mundo. Aí Emmanuel coloca, né, que eles viram tantas coisas materiais, mas não viram o mundo espiritual. O Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança e luta, sonha e trabalha. O povo fraterno e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. Como vai colocar ainda o nosso irmão aí, o Humberto de Campos, na sua obra. Pode passar. Humberto de Campos, ele ainda faz, né, ou melhor, o Emmanuel faz uma breve apresentação de Humberto de Campos, que ele vai descrever com muita destreza toda essa história, né? Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Engraçado, né, porque para montar isso tudo, eu assisti várias palestras de 2015, de 2018, de 2019, e todas falavam, nossa, essa palestra é muito atual, né? É para o Brasil nesse momento em que ele está. Então, continua da mesma forma, essa palestra é muito atual para esse momento em que nós nos encontramos. Muito bem, então. Pode passar. Fazendo uma breve apresentação aqui do autor espiritual da obra, que é Humberto de Campos, né? Humberto de Campos, ele foi um dos membros da Academia Brasileira de Letras, né? Seu primeiro livro foi escrito aos 24 anos, e ele desencarnou com 48 anos, em 1934. 2 anos depois, ele já dita a primeira obra para Chico Xavier. Já foi criando essa afinidade com o médium, mesmo em vida. Olha que interessante. Ele o conheceu em vida, né? E teve a oportunidade, né, de, como jornalista e membro da academia, visitá-lo, né, para conhecer a obra Parnaso de Além Túmulo, e fez até uma crítica no jornal, que nós vamos ver a seguir. Só que antes, só uma observação, né, até 1944, ele se apresentava como Humberto de Campos. A partir dessa obra, Lázaro Redivivo usou o pseudônimo de Irmão X, né, por causa daquele problema que houve, né, com relação à sua família, que solicitou os direitos autorais. A partir dessa obra, né, de 1945, apresenta-se como Irmão X, mas, como diz o Haroldo Dutra, né, na obra Boa Nova, ele se mostra como um verdadeiro evangelista, descrevendo os encontros de Jesus na casa de Pedro, né, durante algum tempo. É um livro realmente muito importante da obra espírita Boa Nova, além, né, de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E incrível que a obra de Humberto de Campos é demonstrada com tanta semelhança à obra original dele, enquanto encarnado, que a própria mãe do Humberto de Campos reconhece o filho e diz que se não for reconhecida a mediunidade de Chico Xavier nessa obra, então o próprio Chico teria que ter uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, porque
a qualidade da obra e a perfeição eram tão grandes que precisava essa condecoração ao Chico. Podemos seguir. No próximo slide, é apenas uma crítica, né, feita por Humberto de Campos, enquanto ainda vivo, né, a obra Parnaso de Além Túmulo. Ele fala sobre a semelhança que havia entre os autores originais e os autores colocados na obra Parnaso de Além Túmulo. E essa obra também foi um instrumento de muitas teses de mestrado, de várias universidades aí, com relação ao estudo da semelhança de antes e depois do espírito, né, quando escrevia as suas obras encarnadas e depois na psicografia de Chico Xavier. Foi estudado e comprovado por muitos estudiosos aí, muitos mestrandos, que ele realmente atendia, né, ao perfil dos autores na obra psicografada. Ok. Jesus transplantou a árvore do Evangelho para o Brasil, né? Na fala de Emmanuel, né, foi colocado de uma forma clara, Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Então, ele trouxe para cá a árvore do Evangelho. Vamos passando, então, na sequência. Por que ele escolheu, né, essa simbologia da árvore? Né? A árvore, ela tem, né, toda uma história. E a árvore traz lá a raiz, o tronco e a copa. A raiz, nesse caso, a gente pode interpretar como sendo toda aquela parte, aquele material que traz para nós, né, o Velho Testamento, toda aquela parte moral descrita pelos profetas e os ensinamentos justos, né, das leis morais colocadas lá naquela época da Bíblia, né? Todos martirizados por falarem a verdade, né? O tronco, né? O tronco seria, então, aquilo que fortalece realmente, né? Seria o próprio ensinamento do Cristo, né? Que nos dá toda a sustentação. A copa, então, seria o Espiritismo, a terceira revelação, seguida aí, iniciada em 1857, pela publicação do Livro dos Espíritos. E aí, essa árvore completa foi transplantada aqui para o solo brasileiro nessa época. Podemos passar. Importante uma reflexão sobre esse livro, né? O planejamento de Deus, no caso, né, nesse caso, o Jesus, que é aqui o nosso governador geral do planeta, a preocupação dele com relação a esse país, a essa nova terra que estava surgindo. Essa reflexão, né, nos remete assim a pensar, né, como é grandioso o planejamento da espiritualidade, não só para o país, mas para a nossa cidade, para o nosso bairro e para cada um de nós, né? Quantos cuidados a espiritualidade não tem para nos auxiliar, né? Fazer com que nós consigamos cumprir da melhor forma possível
as programações, né, que temos na espiritualidade, que fazemos antes de vir para cá. Aí, a nossa história começa com uma visita do próprio mestre às terras brasileiras. Ele vem aqui para observar exatamente o progresso do seu evangelho. Quando esteve aqui, deixou a mensagem, né? E como é que estava sendo aproveitada? Podemos passar. Mas quando ele chega aqui, ele encontra a Terra numa situação muito precária, muito difícil, porque ele chega no final das Cruzadas, no último quartel do século XIV, né, 1375, mais ou menos, né? Ele vem observar, então, o progresso da sua doutrina e dos seus exemplos no coração dos homens aqui. Ele, né, se decepciona e percebe que só realmente o sofrimento só algum sofrimento para corrigir os homens. Esse é o comentário de Jesus. Continuando. Dessa forma, ele tem aqui um fiel escudeiro, uma pessoa, um espírito muito iluminado, pode passar, Zé Ricardo, que vem em auxílio, que é a pessoa que responde por toda a parte sociológica da Terra, né? E aí ele conversa com Eliu. Eliu então, né? Quem seria Eliu? Eliu é o espírito, né, encarregado pela parte social da Terra, né, e ele Eliu é avô de Gamaliel, que foi o mestre do apóstolo Paulo, o homem mais sábio da Judéia, daquele local de Jerusalém, né, ele ajudou a delinear a doutrina judaica. Foi um grande estudioso, né, das leis mosaicas e um homem de extremo conhecimento e bondade. Eliu, né, foi um dos homens de Jesus, né, que faz parte da falange dos que cuidam da terra, e naquela época estava aqui cuidando, né, dos ensinamentos de Jesus para que ele fosse propagado aqui no território, no mundo. E aí ele aponta para Jesus, vamos seguindo, ele aponta para Jesus um local, né, o local onde ele sugere, então, que seja desenvolvida a Nova Galileia. E aí ele coloca, né, Jesus pergunta, né, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? E aí, né, esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vem o mundo, as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul. E aí ele foi mostrando a região aonde se encontrava o Brasil. Aí ele fala sobre o símbolo da redenção humana. O símbolo da redenção humana seria, então, a cruz. Aqui, na região do Cruzeiro, aonde se encontrava, né, o local onde ocorreria a redenção humana. Então, Jesus e a falange dos anjos e arcanjos se dirigem, então, para o Brasil.
Pode passar, Zé Ricardo. E qual seria, então, o símbolo da redenção humana? O cruzeiro, né? E o coração. O nosso país tem esse formato, né? Muito semelhante a um formato de coração. Tendo ele o propósito, né? Da redenção, sim, da humanidade. Podemos continuar. Aí, nesse momento, né, quando eles localizam o local, Jesus, em prece, eleva os seus pensamentos a Deus e pede, então, as bênçãos para que ele fosse transportado para aquela terra, transplantado para aquela terra, o evangelho de piedade e de amor. Então, passando, continua então a sua conversa com Eliú, né, aonde ele já vai perceber a necessidade, né, ele vai já colocar para Eliú a necessidade da sua reencarnação. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nestas atividades secundárias, porque serão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Esse é o verdadeiro objetivo da terra brasileira, né, do território novo pelo qual Jesus estava escolhendo para trazer para cá, né, a árvore do seu evangelho. Ok. Continua, então, tratando com Eliú sobre como seria, então, esse início, né, da onde se daria, né? Jesus escolhe, então, a terra, uma terra bendita, né, aonde será transplantado o evangelho de piedade e de amor. Aí ele verifica na Europa o povo mais simples, o povo mais humilde, trabalhador, sincero, ligado à religiosidade, aquele povo que poderia ser, né, os responsáveis por essa terra. O povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Aí, então, foi verificado que Portugal era essa terra. Mas como trazer Portugal para cá, né, se eles não tinham nenhuma forma de atravessar o oceano? E aí, então, Jesus convoca o próprio Eliú para que ele reencarne. A sua reencarnação seria, né, em Portugal, e seria ele o responsável para os estudos náuticos, para tornar possível que aquele povo pudesse chegar até o Brasil. Aí, então, ocorre a reencarnação. Ele renasce lá como Henrique de Sagres. Henrique de Sagres, que foi um grande navegador. Pode passar. Um grande navegador. Ele vai trazer grandes possibilidades para Portugal, que era uma terra, né, sem muitas possibilidades, né? Ele já desenvolve logo uma grande escola de navegação, né, onde atrai para lá grandes estudiosos do ramo, né? E aí ele vai desenvolver um trabalho para trazer
né, para tornar possível a navegação. E Henrique de Sagres, ele traz, né, como nos seus estudos, né, desenvolve as cartas náuticas, grandes escolas de navegação, né, para que fosse possível colocar Portugal no controle das rotas marítimas entre o Atlântico e o Oriente Médio. Ele consegue, através dos seus estudos, e traz, então, Portugal para a cena, né, que era um país tão pobre, né, e eles acabam conquistando muitas riquezas, trazendo das Índias, inclusive, muitas riquezas, e pode passar. Foi nas Índias a caminho das Índias, que ele depois desencarna, né? Henrique de Sagres depois desencarna e retorna à pátria espiritual, tendo cumprido a sua missão, né? Mas ele logo se reintegra às falanges, né, de Jesus para fazer com que aquelas ideias de navegação pudessem chegar, né, ao descobrimento do Brasil. Pode passar. Dessa forma, então, eles conseguem, né, através Eliu, faz, né, uma grande expedição, né? Pedro Álvares Cabral faz a sua grande expedição, e Eliu, ou seja, Henrique de Sagres, inspira os navegadores até a chegada na terra de Veracruz. No ano de 1500, a expedição de Cabral tem um roteiro inicial para as Índias, mas ele, durante o sono, faz toda a rota que ele tem que seguir no dia seguinte e até chegar às fronteiras aqui do Brasil. Pode passar. Nesse momento, né, onde todo o caminho já havia sido traçado, agora sim, Jesus convida um governador, uma pessoa, um espírito de uma grande ordem, né, para que ele pudesse estar à frente desse novo país, desse país do Evangelho. E aí convoca Ismael. Ismael, manda meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia. Lembra-te sempre que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Então estava aí feito, né, ao convite a Ismael, para que Ismael tomasse a frente da nossa pátria espiritual. Ismael aceita, né? Pode passar. Ismael aceita rapidamente e Jesus passa a ele uma bandeira para que ele utilize, percorra, utilize como um guia, né? E ele escreve nessa bandeira Deus, Cristo e caridade. E leva essa bandeira adiante, seguindo aí os seus
os seus trabalhos no campo brasileiro, né, que ainda não tinha esse nome. Pode passar. Essa terra extremamente fértil, né, no que diz respeito ao espírito, né, vem então, nesse momento, transplantado aqui, em 1500, aqueles ecos do Sermão da Montanha, formados pelas 3 raças tristes, como coloca lá, Pilac, né, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Seriam esses os portugueses, né? Alguns degradados que vieram lá numa condição difícil, vieram nos barcos. Índios, bem-aventurados os brandos de espírito. E os escravos, bem-aventurados os que choram. Seriam formados por essas 3 raças. A raça brasileira, enfim, o povo brasileiro seria formado aí por essas 3 fontes, trazidas para cá. Os índios aqui já estavam, né? E dessa forma estaria aqui seria uma paisagem da Galileia, né? Do Tiberíades, daquela época de Jesus. E não só vieram para cá muitos espíritos que apoiavam Jesus naquela época, que nós vamos ver ainda nesse caminho. Pode continuar. Sabia, então, Jesus, que a partir daquele momento, né, já estaria aqui, iniciando os trabalhos na terra do Evangelho, e nesse momento aqui, o Brasil, essa terra tão grande, deveria se manter una, né? Mas como fazer, né, um território tão grande se manter unificado? As terras, os países que foram colonizados pelos espanhóis já estavam se dividindo, né? Mas esse local teria que se manter unido, né? Seria o coração geográfico do planeta, né? do orbe. Pode passar. Dessa forma, então, né, seria aqui o local onde, uma terra tão extensa, mais de 8 milhões de quilômetros, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e mais de 8 mil quilômetros de costa marítima. Tudo isso teria que se manter unido contra holandeses, espanhóis, franceses, ingleses, todos de olho nessa terra tão rica. Como manter um país como Portugal, manter uma terra, né, unida, sem os invasores, né, que estavam à espreita a todo momento, querendo tirar daqui as riquezas da terra, querendo colonizar uma parte, dividir esse território imenso, né? Como manter, né? Foi só com a intervenção direta da espiritualidade, nos governantes que tivemos daquela época, até então. Pode passar. Dessa forma, o controle espiritual daqui, né, por Jesus e Ismael, se deu, e essa terra se manteve una, sem divisão. Até então, na sua chegada, na chegada dos portugueses, em 1500, era a ilha de Veracruz.
Depois, logo se percebeu que não era tão pequeno assim, era um continente, não era uma ilha. Então, era a terra de Santa Cruz. Essa terra de Santa Cruz foi chamado, né, por um tempo, porque o comércio do pau-brasil aqui era muito forte, então era a terra do pau-brasil, era a terra do Brasil. E esse nome, né, ecoava, né, e por que será que Ismael permitiu que o nome de Terra de Santa Cruz fosse alterado para a terra do Brasil e depois, posteriormente, para Brasil apenas, né? Nessa época, a Inquisição da Europa estava de olho, né, nessa Terra de Santa Cruz. Como assim? É Terra de Santa Cruz. Então, ele permitiu que o nome fosse alterado para Terra do Brasil e depois Brasil, justamente para tirar a atenção dos inquisidores da Europa. Então, ele recebeu, então acabou ficando Brasil, né? Justamente porque a cor é de brasa, né? A cor da madeira do pau-brasil. Ok, pode mudar. Na sequência, a história vem trazendo muitas tragédias, né? Desde os bandeirantes, tudo que trouxe, né? Os grandes desbravadores desse país, né? Todos com o apoio e assistência de Ismael o tempo todo, que estava auxiliando, ajudando, né? Esse povo formado, né? Então, pelos com sede de justiça, os simples de coração e os humildes e aflitos. Essa era a formação dessa nossa terra. Essa terra em que trazia para cá, né, uma forma assim, caminhos meio tortuosos, esses irmãos, né, da África foram trazidos para cá de uma forma difícil, mas eles também foram trazidos para cá porque, né, eram espíritos já purificados, já redimidos nos seus sentimentos de humildade e de mansidão, mas tinham dívidas, eram devedores, dívidas adquiridas no solo europeu, no farisaísmo, e pediram provas, as provas teriam que ser duras. E um dos meios, né, a escravidão seria uma prova para que eles passassem e ocorresse a total reparação das dívidas pretéritas, né? Então, mas, ocorrendo isso, pode passar. Nesses tempos difíceis, Ismael está aqui à frente do país, né? Ismael, estou vendo aqui que o tempo já está estourando, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais rápido aqui. Ismael, à frente desse país, o que acontece aqui? Aí ele observa, né, escravos que estavam sendo vendidos, né, trazidos navios negreiros para cá, maus tratos a esses irmãos das terras africanas e aos índios daqui. Isso estava ocorrendo, e aí Ismael vai até Jesus e pede a ele o auxílio necessário, porque ele diz assim: Senhor, sinto dificuldades em fazer que prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali inicia, sob o imperativo da vossa vontade compassiva e misericordiosa, acaba de ser contaminado por lamentáveis acontecimentos. E aí Jesus responde a Ismael: Ismael, acerena teu coração íntimo, teu mundo íntimo, no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados.
Pode passar, continua ainda. Não podemos tolher-lhes a liberdade, mas também não devem esquecer que cada qual receberá de acordo com seus atos. Então, Jesus descreve que, sim, eles estão errando, mas cada um receberá conforme o seu merecimento. E aí Jesus descreve ainda, né, que são espíritos. Quem estava vindo para lá? Sim, seriam os humildes, os simples do planeta, mas seriam espíritos atormentados pelo crime, pelo remorso, evoluídos nas ciências, porém, nos sentimentos de humanidade, amor, à espera de uma oportunidade de redenção. Eram trabalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores. Esses todos eram os irmãos que faziam parte desse povo, né, que estava reencarnando aqui na terra do Evangelho. Então, fica muito claro que Jesus coloca que aqui, então, seria um grande hospital, onde receberíamos e tentaríamos, né, curar muitos doentes. Esse é o cenário do nosso país. Pode passar. Mas muitos exemplos foram nos dados, né? Em 1624, foi nos colocado um exemplo, né? Esse homem foi escolhido para que tomasse, na verdade ele era um general alemão da Companhia das Índias, e ele veio aqui e tomou, né? Estava a mando da Holanda, e ele tomou um pedaço do país que foi exatamente Recife e Olinda, né? Maurício de Nassau. E ele fez de lá um campo aberto de cultura, liberalismo, e ele acolheu lá os índios, libertou os escravos, todos que entravam lá eram todos libertados, admitidos como irmãos, né, como pessoas que são, né. Então foi um grande exemplo que por aproximadamente aí uns 25 anos esteve naquele local para mostrar uma lição aos portugueses de como seria, né, o mundo, como deveria ser o mundo aqui no Brasil. E logo ele teve que voltar para a Holanda, né, e deixou o seu legado aqui, Maurício de Nassau. Pode passar. Vamos só fazer um resumo agora, passar um pouco mais rapidinho, tá, Zé Ricardo, para a gente concluir. Também teve a Inconfidência Mineira, grande trabalhador aí da libertação do nosso país, de Portugal, né, porque nós já não aguentavam mais tantos impostos, a população brasileira era escrava dos impostos. Pode passar. Os padres queriam, né, todo o ouro possível para as igrejas, os magistrados também queriam ficar ricos aqui antes de voltar para Portugal. Então estava assim uma festa, e tudo à custa do povo brasileiro. Aí então, o grande mártir dessa época foi Tiradentes. Tiradentes foi, né, depois traído, decapitado e até esquartejado. Foi levado à espiritualidade, a espiritualidade o levou antes mesmo que ele pudesse perceber que seria esquartejado. E quando chegou lá, foi recebido por Ismael, na espiritualidade, que fala sobre um grande resgate dos delitos que cometeu no passado, pois havia sido um inquisidor. Pode passar. Dessa forma, Tiradentes já entra para a falange dos trabalhadores da independência do Brasil, a falange de Ismael. E nesse trabalho, né, já com
a independência aí, o Brasil já estava caminhando para a independência, para a maturidade, já estava maduro o suficiente, né? Ismael disse que viria de próprio Portugal a independência do país. Aí vem para cá Dom João VI, que traz muita prosperidade, cultura e muitas coisas boas aqui para a pátria do Evangelho, né? Um abnegado missionário também, que sai daqui, volta, deixa o seu filho, né, como príncipe regente, Dom Pedro I. Pode passar. Dom Pedro I é um homem, né, que tem muitas atividades, tem o seu pensamento, é um pouco difícil de receber o auxílio necessário da espiritualidade, né? Pode passar, já passamos aí. Dom João VI, então, deixa Dom Pedro I, né? E a nação se empolga aí nesse momento com a liberdade. Eles já pensavam nesse momento, né, em toda da necessidade da libertação dos escravos, da necessidade de Portugal já ir, né, programando a independência do país, né. Não foi tão fácil assim, mas ele tinha muitas fraquezas, né, mas num determinado momento ele foi utilizado como um instrumento, né, para que ele desse um grito, que foi o grito da independência. Como foi dito, ele foi um instrumento. Quem deu o grito da independência, conforme descreve Humberto de Campos, foi o próprio Tiradentes, né, utilizando, né, o príncipe regente, Dom Pedro I. Pode passar. Em 1822. E o príncipe regente, num determinado momento, ele também é forçado a deixar o país, deixando aqui o seu filho, né, ainda muito pequeno, sob o cuidado de um grande amigo, José Bonifácio. Mas agora o Brasil já estava maduro, a sua maioridade já tinha chegado, mas como ocorrer, né, isso sem derramamento de sangue? Aí Jesus, né, programa a vinda de um grande trabalhador do seu evangelho. Foi Longinos. Longinos vem, né, para o Brasil, né, como está descrito, Jesus o convoca para uma reencarnação aqui, para que aqui ele conseguisse, né, libertar o país, né, pois já era tempo. Mas quem seria Longinos? Longinos foi aquele soldado romano que atravessou a flecha em Jesus, né? Depois ele reconhece que Jesus era realmente o Messias. Naquele momento, ele descreve lá, né, no momento da cruz, ele descreve: esse é o Messias, porque uma gota de sangue havia caído nos seus olhos, que um deles eram cegos, e ele acaba enxergando naquele momento. E aí ele se transforma num grande missionário, segue Pedro nos seus caminhos, né, e durante várias encarnações aprende muito com o Evangelho de Jesus, e nesse momento era um espírito muito evoluído. Pode passar. Vamos passando rapidinho, porque o tempo já... Esse espírito bastante evoluído encarna, então, na Terra, Longinos, né? Também um santo católico, São Longuinho, esse Longinos. Encarna na Terra como Dom Pedro II. Dom Pedro II, um grande homem, um grande, como dizia os próprios adversários, ele seria o maior de todos os republicanos da sua pátria.
E muitas histórias são descritas no livro, né? Histórias muito ricas, onde ele coloca a sua grandeza de sentimento, de coração, na sua governança aqui no país, né? Pode passar. E aí, ele aqui, ele sai, né? A república é proclamada e ele não permite que seja derramado uma gota de sangue. E daqui ele sai, leva só, não aceita dinheiro para o seu exílio, e leva daqui só um travesseiro com a terra local, aqui. Só destacando, né, num determinado momento, uma das coisas que Jesus falou para ele antes de reencarnar: nas tuas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre no momento oportuno. Ele, por dois momentos, né, uma vez ele entrou numa discussão com a Argentina, né, e acabou apoiando a Argentina de uma forma tal, aí ele sentiu nisso, né, que poderia ajudar os países vizinhos, e só que ele acabou entrando na guerra do Paraguai, né. Esse foi um momento, né, que ele teve, né, ele foi, se intrometeu um pouco nos países vizinhos, o que Jesus havia dito para que ele não fizesse. Mas ele desencarna, né, levando, né, muita gratidão por ter participado dessa missão aqui. Jesus havia programado para ele a última reencarnação aqui, né? Aí não sabemos se foi realmente a última, mas ele cumpriu com muita honra todo o trabalho proposto por Jesus, exceto a Guerra do Paraguai, né? Pode passar. Nós já vamos, então, concluindo, né? A história é muito longa, é muito bonita, a história aqui do nosso país, né? Mas, nesse momento, na França, o que vem, né? Já no século XIX, vem, então, o Consolador prometido, conforme Jesus havia dito, né, que traria para nós aqui, e mandaria o Consolador. Então, aí em Lyon já inicia a publicação, vem Allan Kardec, ele renasce lá em 1804, e em 1857 publica o Livro dos Espíritos. Pode passar. E ele vem também com alguns espíritos apoiadores que iam auxiliar aí na divulgação e para que todas aquelas verdades colocadas no Livro dos Espíritos pudessem ser entendida e divulgada. Pode passar também, depois que já pode ir passando, Consolador prometido, né? Então, todas as falanges do infinito se prepararam para ingressar indiretamente no grande número de estudiosos na França daquela época. E aqui, no Brasil, nascia, no Ceará, em 18 de abril de 1857, Bezerra de Menezes. E depois ele logo, né, vai conhecendo o Espiritismo, e aqui ele já inicia na Federação Espírita de São Paulo, do Brasil, né, na Federação Espírita aqui no Rio de Janeiro, um trabalho de unificação da doutrina do Cristo aqui. Pode passar. Ele veio unificar, naquela época, a federação, né? Havia muitas discussões com relação ao que estava acontecendo, né? Preparando o espírito, preparando o espírito para que aqui pudesse chegar uma obra muito importante, né? Podemos passar.
e nessa época também ocorre a libertação dos escravos aqui no Brasil. Em 1888, a princesa Isabel está, né, à frente do país e assina a Lei Áurea. Pode passar. Esse capítulo é maravilhoso. Eu convido a todos a fazer a leitura, porque ela descreve o quão importante foi aquilo, né? Na verdade, ela reencarnou com essa missão, né? Em trazer aqui. E a falange de Ismael, nesse momento, alguns de lá, como, por exemplo, José do Patrocínio, ele ajoelha em espírito, próximo à princesa Isabel, agradecendo a sua conduta, né, que acabou levando à abolição da escravatura naquele ano. E nesse momento, né, também aí uma reportagem do Reformador, de abril de 1920, onde Ismael descreve que apoiou, né, transplantou para o rincão de Santa Cruz o Evangelho de Jesus aqui, né, onde seria onde a esperança, né, onde seria em breve florescerá, estendendo a sua fronte por toda parte e dando frutos sazonados de amor e perdão. Tudo isso preparando para a chegada da obra de Francisco Cândido Xavier, né? Quanta coisa boa veio ainda depois, tantos esclarecimentos do mundo espiritual, né? Pode passar, nós já estamos encerrando. Eu agradeço muito, né, a paciência de vocês, né, que extrapolou um pouco o tempo, mas é que a história realmente é muito rica e é muito longa. Então, aí chegou então toda a obra de Chico Xavier aqui, né, que vai tornar esse solo mais fértil para a chegada, né, para esse trabalho do Evangelho de Jesus aqui, nessa nossa terra, no nosso país. Dessa forma, pode passar, podemos passar. A gente pode ir concluindo, né, essa obra maravilhosa, que todos estão convidados a fazer a leitura. Só para finalizar, então, em entrevista em Pedro Leopoldo, Emmanuel diz, então, toda essa eclosão de notícias, de mensagens, de avisos da vida espiritual deve significar para o homem domiciliado na Terra no presente século, a urgência do aproveitamento das lições de Jesus. Elas devem ser apreciadas em si mesmas e examinadas igualmente no exemplo e no ensinamento de todos aqueles que, em variados setores culturais, políticos, filosóficos do globo, traduzem a vontade divina, que a essência é sempre a nossa jornada para o supremo bem. E aqui, então, é como Jesus colocou, o local da revivescência do cristianismo, ou seja, de reviver a essência do cristianismo em território brasileiro, né? Como ele colocou, aqui é um grande hospital onde muitos doentes estão sendo tratados com muito carinho, o nosso povo, né? Com muitas dificuldades também, mas podemos ter a certeza que Jesus está no leme do nosso país e das nossas vidas. Muito obrigada a todos. E para encerrar, nós vamos fazer uma prece. Essa prece, o José Ricardo vai passar,
É uma prece em forma de música e de oração e de paisagem, a paisagem do nosso país. Muito obrigada a todos. Podemos passar o vídeo, então, José Ricardo. Muito obrigada. Ó meu Brasil amado, pátria escolhida e de encantos mil, nosso povo é valente, não desiste de lutar e servir com paciência. Como patriotas brasileiros, reconhecemos o nosso país como joia preciosa que precisa ser lapidada. Celeiro de bênçãos, pátria do Evangelho, escolhida por Jesus, que aqui depositou tesouros de esperança, amor e luz. Rendamos graças à nossa pátria e ao nosso povo, unindo-nos em uma só oração. Pai nosso, Deus de amor, olhai pelo Brasil, escutai o nosso clamor. Que nossa pátria seja o berço da fraternidade tão sonhada e esperada. Que nossas terras sejam por vós abençoadas. Que nosso povo redimido seja por vós acolhido. Pai, derramai vossas bênçãos sobre nós. Protegei nosso solo, nossas matas, as nascentes e as cascatas. Olhai pelas florestas, pelas plantas e animais. Não vos esqueçais, ó meu Pai, do povo trabalhador, que mesmo vertendo lágrimas, não se esquece de sorrir, nem de lutar pelo pão de cada dia. Um povo simples e humilde, que sabe o valor desse berço esplêndido. Um povo capaz de amar, um povo que não se rende nem se entrega às tristezas. Pai das alturas celestes, de joelhos nos postamos para vos pedir luz para os homens e mulheres escolhidos para governar a nossa nação e fazer progredir o nosso povo. Fortalecei neles o senso de amor, justiça, verdade e fraternidade, que auxiliem o progresso e restaurem a confiança dos cidadãos, que hoje, desvalidos de honra e dignidade, anseiam por dias melhores. Que não nos falte ao povo o pão e a educação, o trabalho e a saúde, o respeito e a dignidade. Entregamos nossas rogativas a Jesus, Ismael e Maria, para que intercedam por nós, junto a vós, Pai de bondade absoluta, em favor do nosso Brasil varonil. Paz, alegria, fraternidade e sabedoria. Salve o nosso povo, salve o Brasil, salve o coração do mundo, salve nossa terra, Mãe Gentil. Elizabeth Lacerda, escuta mediúnica. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.
quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.